Então, o meu nome é Maria Manuela Gonçalves, para quem não me conhece, sou psicóloga clínica, trabalho aqui no Instituto, no Gabinete de Apoio Psicopedagógico, dou apoio direto aos alunos e dou apoio indireto, fazendo a ponte entre as questões da saúde física e, se for caso disso, da saúde mental, para as instituições da rede distrital local. Ou seja, se algum momento percebermos que há um aluno para além do apoio psicológico precisa, em algum momento, de tratamento a nível da psiquiatria, somos nós que encaminhamos também para o tratamento de saúde mental do hospital e dos centros de saúde. Portanto, fazemos também esta ponte institucional. Hoje estamos aqui para falar um bocadinho com vocês, numa conversa um bocadinho informal, se vocês gostarem desse estilo, pergunta, resposta, vamos conversando para não ficar tipo uma aula, em que nós vamos aqui explicar conceitos muito complicados, mas que se calhar não é tão útil para vós. Vamos falar sobre tristeza, vamos falar sobre depressão, vamos falar sobre suicídio. São uns temas assim um bocadinho tristes, mas que infelizmente, em termos estatísticos, a realidade é que existem muito em toda a Europa, existem muito em Portugal e são preocupantes. Convidamos para também estar connosco hoje aqui a doutora Sónia Farinha, que é psiquiatra do Departamento de Saúde Mental de Beja, e em conjunto vamos tentar tornar este tema interessante para vós. Então, vou passar a palavra à doutora Sónia, que vai dar início. Se vocês não se importarem, eu vou-me sentar um bocadinho, está bem? Pronto, então, como a doutora Maria já me apresentou, só ouvi uma pequena imprecisão, que eu sou interna de psiquiatria, sou interna de segundo grau de psiquiatria. Desculpa, sim. Sim, mas não há problema. Porque eu estou com uma psiquiatra, eu tenho de ver, eu sou psiquiatra. Não há problema nenhum. Pronto, e a semana passada tivemos já tínhamos iniciado aqui estas palestras de saúde mental na semana passada falámos aqui um bocadinho sobre mitos, sobre crenças, acertámos aqui um bocadinho o que é que tivemos aqui uma discussão e o nosso modelo foi uma coisa assim muito informal, em que eu fazia perguntas, as pessoas respondiam e a doutora Maria também respondia e tentámos aqui esclarecer algumas dúvidas e algumas questões que não estavam assim se calhar muito bem estruturadas. Desta vez vamos falar sobre depressão, quer dizer, a ideia inicial seria falar sobre depressão e suicídio, mas resolvemos abranger um bocadinho mais as perturbações do humor no geral, não é? E claro, a questão do suicídio. E a minha ideia, quando pensei nesta pequena palestra, também quero que isto seja uma coisa informal, de vocês fazem perguntas e nós respondemos, mas aquilo que eu tinha pensado em termos de estrutura era falar um bocadinho no espectro das depressões. Eu digo espectro assim porque não existe nenhum espectro, é uma coisa que que é um bocado a minha visão sobre este tema, mas que vos posso passar a explicar. E depois falarmos um bocadinho de doença bipolar, que faz parte das perturbações do humor, e depois, por fim, do suicídio, está bem? Então, para começar, queria-vos perguntar o que é que vocês acham, qual é a diferença entre tristeza e depressão? Acham que é a mesma coisa? Podem achar que é a mesma coisa, não é? Não sei, o que é que acham? Não, acho que a tristeza é mais momentânea, mas tem um foco principal. A depressão ela tem uma raiz mais profunda mesmo. Acho que pode ser uma soma, um acúmulo de coisas. Ok. Alguém quer contribuir também? Mais algumas definições? A ideia que tem. Nem sempre a depressão se manifesta com a tristeza. Pode ter outras manifestações além da tristeza. Ser mal interpretado. Nomeadamente físicas, não é? Nós falamos no dia a dia, na gíria, falamos pouco das físicas e elas muitas vezes manifestam-se também muito aí. Há aqui uma questão importante em relação a isto, porque nós temos o hábito de dizer, na gíria, não é? No nosso dia a dia, dizemos estou deprimido, não é? De usar esta palavra e não está correto, não é? Porque a depressão é uma doença. Há aqui esta importante distinção, que a depressão é uma doença. A tristeza é uma emoção, não é? Uma coisa que nós sentimos na altura, não é? Por alguma razão, por alguma coisa que nos acontece, alguma coisa que vimos, que nos faz sentir daquela maneira, não é? Enquanto que a depressão é outra coisa, não é uma emoção, não é
uma coisa assim tão momentânea. É uma doença que tem características específicas, não é? Critérios de diagnóstico e tudo isso, não é? Até vocês fazem ideia de como é que... pronto, e depois dentro da depressão há assim um leque de coisas, mas perceberam esta diferença, certo? Pronto. Então, e dentro da depressão, como entidade clínica, fazem ideia de quais é que são as manifestações? As manifestações clínicas de uma depressão, como é que nós sabemos que uma pessoa poderá estar deprimida? Não é? Quando uma pessoa tem gripe, nós sabemos que, sei lá, que tem febre, provavelmente, que tem rinorreia, não é? Tem tosse, sei lá, há estes sinais, não é, da doença. E na depressão também é uma doença, não é? Uma doença médica. Vocês fazem ideia? A pessoa pode ter alterações do padrão de sono, pode perder o prazer, simplesmente em todas as atividades diárias, pode tornar-se extremamente irritável e agressiva. Eventualmente também pode ter outro oposto, que é ter ataques de choro do nada. São alguns, não ocorre. Choro fácil, não é? Quando nós Labilidade emocional, sim. Em relação ao sono também pode ser, portanto, pode dormir menos ou dormir a mais, não é? Pode ter hipersónia e insónia, não é? Tem dificuldade em dormir e adormecer, ou então pode mesmo dormir muito tempo, ou uma coisa ou outra. Portanto, alterações do sono, essa questão do prazer, não sentir prazer, que nós chamamos anasonia, é um termo técnico que nós usamos. Mais coisas, o que é que vocês acham? Alteração no apetite também. Sim. Também a pessoa pode comer muito ou pode comer, ou ter perda de apetite, não é? Mais coisas. Naquilo que dava prazer, não é? Perda de interesse nas atividades que antes davam prazer. E pode sentir sempre muito cansaço. Exatamente. Lá está, aquilo que a doutora Maria estava a dizer, dos sintomas físicos, não é? No corpo, não é? Que se pode, apesar de ser uma doença da mente, também tem manifestações físicas, sim. As pessoas sentem cansaço, dor de cabeça e dói tudo em todo o lado. É quase como o outro, toca aqui, dói, mas não é o dedo partido. E há outra característica que está muito ligada também com a fadiga, que é a falta de energia. As pessoas não têm energia para fazer nada, não lhes apetece fazer nada e não têm mesmo energia, não conseguem, não têm mesmo. Ok. E aquilo ligado à energia pode aparecer um outro sinal, que nós também associamos muito à depressão, que é a pessoa começar a descuidar-se muito mais do que aquilo que era habitual com a sua imagem, com a sua higiene, exatamente porque falta estímulo, falta aquela energia, aquele iniciar do dia que nós temos, aquelas rotinas habituais. E um dos sinais também pode ser esse. A pessoa começa a apresentar um aspecto de descuidado, não toma banho, não se penteia, não se arranja, enfim. E mais, ainda dos físicos, que são aqueles que às vezes nos escapam mais. Quando falamos de depressão, os outros, os emocionais, temos talvez um pouco mais presente. Os físicos, que estão ali também presentes e que nós associamos menos. As alterações do trânsito intestinal, por exemplo. Muito bem. As dores de cabeça. E falta uma que é muito típica, que aparece muito. Dores musculares. Muito. Muito. E as pessoas queixam-se, não. À partida não tem nada a ver com a depressão. E não terá se for isolado, não é? Agora no quadro também é valorizado esses aspectos. E mais? Já falámos do apetite, do sono, das manifestações físicas, do humor, do descuido com a higiene pessoal, irritabilidade, também já falámos. Mais sinais de alerta. No sinal de alerta pode ser a ideia de morte. Como? Eu ia falar isso a seguir. Eu ia também agora referir isso, a narrativa de uma pessoa deprimida, mesmo que ainda não esteja com a ideação suicida, não é que é a ideia recorrente acerca da morte. A narrativa talvez é um pouco diferente, começa-se a manifestar de forma diferente. A pessoa, de forma recorrente, tem uma determinada narrativa. Vocês conseguem identificar algum padrão dessa narrativa que é comum nas pessoas que apresentam depressão? Qualquer dia acabo com isto tudo, um dia destes desapareço. Mas isso... Sim.
Mas eu estava a pensar e parar aí, que isso é um facto, é verdade, e parar aí de outra maneira, que é, além destes sintomas físicos e tudo isto que nós acabámos agora de referir, há outras alterações que estas pessoas também têm, que são a nível do pensamento, não é? Isto é importante perceberem que as pessoas pensam de uma determinada maneira, não é? Têm pensamentos mais negativistas, de culpa, não é? Em relação a elas, em relação ao que se passa com elas, não é? Até podem ser muito realistas, não é? Faz parte do quadro, e depois, o culminar disto tudo, podem vir essas ideias de suicídio. E também outra coisa que não falámos aqui, mas que é óbvio, não é? No meio deste quadro todo, estas pessoas também têm muito mais tendência para se isolarem, não é? Por variadas razões, não é? Quer porque realmente estejam com um aspecto físico menos próprio, e também não têm vontade de falar com ninguém, não querem, não é? E portanto têm essa tendência a também ficarem mais isoladas. E pronto, esta questão dos pensamentos é importante, não é? As pessoas têm estes pensamentos que depois se concretizam nestas ideias que podem verbalizar, não é? Nestas ideias de morte, não é? Porque as pessoas, a certa altura, mas isto é tudo uma evolução, não é? Vocês têm ideia de quanto tempo é que este quadro dura, ou para passar a ser depressão, não é? Porque esse é um dos critérios diagnósticos, não é? Quando é que nós podemos chamar de só tristeza e quando é que já podemos chamar por isso, digamos assim. Vocês têm ideia de qual é que são os estados? Entre 3 a 6 meses. Como? Pelo menos entre 3 a 6 meses com os X critérios dentro desse quadro para se poder começar a considerar. Isso é importante, e também é importante perceberem que é uma doença que evolui, não é? E que no seu extremo dá essas ideias de morte, e por vezes até tentativas de suicídio, não é? Portanto, e também é importante pensarmos que é uma doença que pode ser tratada, não é? E que quanto mais cedo se tratar, melhor, não é? Menos evolui, não é? Como qualquer outra doença, não é? Então, e quando vocês pensam em causas para a depressão, o que é que pensam? Qual é a ideia que têm? Pode ser aquilo que a doutora já disse, a forma da pessoa pensar e percepcionar o que a rodeia leva muitas das vezes a tornar o que a rodeia, os stressors transformam determinadas situações em stress. É uma questão às vezes de percepção e de interpretação do meio que as rodeia. Mas para isso tem que haver uma situação concreta, não é? Uma perda de uma objeto de alguém, uma situação. Se bem que quando falamos em perda, estamos a falar de outra coisa, que é o luto. Também é aqui uma situação um bocadinho diferente disto que nós estamos a falar, não é? O luto é um processo normal, não é? Quando há uma perda, não é? Uma relação. Sim, mas o luto não tem só a ver. Mas o luto não tem só a ver com quando uma pessoa morre, não é? Quando outra pessoa morre, é uma perda, qualquer coisa, qualquer perda, não é? E portanto é um estado que é normal e até é benéfico, pelo qual a pessoa passa, não é? Durante aquela fase é um estado adaptativo, digamos assim, mas depois passa, ou então pode não passar e evoluir para uma depressão major, não é? Mas pronto, pode ser uma causa, sim. Mas depois também há outras características que se calhar que a pessoa tem que ter para passar por essa evolução.